Ah, internet. Se ela já é antiga e outras coisas também, a gente já sabe. Afinal, já se passaram vários anos de YouTube e as coisas ainda continuam avançando. E não é só o YouTube que é antigo, como outras coisas também. Jogos, desenhos e coisas da cultura da internet que algumas pessoas se lembram até hoje. E sem dúvidas, são memórias fascinantes e boas. Mas não muda o fato de que época que você seja, vai ter sempre uma coisa que vai te assustar ou te traumatizar e ficar pensando daquilo. Mesmo que no futuro você olhe para aquela coisa e pensa, que coisa ridícula, por que me assustaria com isso? E se você é mais velho e se assustou já com alguma coisa quando criança da internet ou com qualquer coisa que você achou assustadora, ou de alguns de vocês já é essa criança que se assusta com qualquer coisa, fique tranquilo porque isso é muito mais normal do que você pensa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Avisando que esse vídeo ele é inspirado do vídeo do canal chamado Muita Coisa. O canal dele vai estar na descrição. Olha, Plants vs Zombies nunca foi uma franquia muito assustadora, porque isso nunca foi o foco da franquia em si. Pelo menos eu acho. Já que o gráfico da franquia, principalmente do primeiro e do segundo, não era algo tão gráfico comparado aos outros jogos de zumbis da época. E afinal, o primeiro jogo hoje em dia é classificado como livre para todos os públicos. E pelo que eu me lembro na época, a classificação era para mais 10 anos. Mas resumindo, era um jogo bem tranquilo na época para eu jogar. E eu me lembro bem que eu conheci esse jogo por um PC de um primo de um familiar meu. E no mesmo momento eu virei fã da franquia. O primeiro jogo era perfeito, na verdade, ainda é perfeito. Até então era tudo mil maravilhas. Até uma hora eu levar o game over. Cara, eu me lembro de na época eu ter ficado apavorado com isso. Eu literalmente saí do computador e saí correndo. E eu acho que esse foi um dos primeiros jumpscares que eu levei da vida, assim, sabe? Eu não me lembro qual era exatamente o motivo de eu ter medo disso. Não sei se era o grito do David Doidão, ou a música de tensão antes do grito, ou os dois. Mas provavelmente, na minha mente de criança perturbada, eu achava que se eu ouvisse de novo aquilo, eu provavelmente iria morrer. Ou sei lá também, eu tava pensando que se eu escutasse de novo, ia entrar um zumbi de Plants vs Zombies na minha casa e me matar, ou algo do tipo. E antes de fazer esse vídeo, eu dei uma leve pesquisada sobre alguns relatos para ver se eu não era o único a ter medo disso. Incrivelmente, não era só eu. Eu até encontrei relatos do Reddit sobre esse mesmo medo que eu na infância. Também tive um relato que eu tive numa pequena conversa do vídeo do Iceberg dos traumas da geração Z, que eu compartilhei o relato com um cara que falou que tinha o mesmo medo. Aí veio outra pessoa falar outro relato que ela tinha raiva do lugar de medo. E tudo isso foi do canal do Analyse, eu acho que é assim que se fala o nome. Sabe, eu até fico aliviado que eu não era a única criança a ter medo disso. E ironicamente, esse é o medo que menos durou pra mim. Hoje em dia eu até aprecio e gosto dessa tela de game over do primeiro jogo. E é realmente uma pena que essa franquia hoje em dia não esteja tão bem e esteja mal das pernas. Mas bem, eu sinto que já falei o suficiente desse medo por aqui, então vamos pro próximo. Assim como a última, eu não me lembro muito bem de que época foi isso, mas eu sei que faz muito tempo. Eu acho que foi por volta de 2013 a 2014. Pelo que eu me lembro. Mas eu só sei que hoje em dia eu achava esse medo tão ridículo, mas tão ridículo, que eu não consigo contar pra vocês de forma séria. Agora vocês devem estar pensando do que eu tô falando. Vamos lá. Por acaso vocês conhecem laranja irritante? Puta merda, que coisa ridícula. E vocês sabiam que essa porcaria
passou do Cartoon Network. Sim, do Cartoon Network. Isso, meus amigos, por incrível que pareça, é um contexto que vai fazer muito sentido pra essa história. Mas enfim, eu não me lembro muito bem do dia da semana que foi isso, mas eu me lembro do horário que era mais ou menos umas 8 a 9 da noite. E que eu estava assistindo Cartoon Network. Até que apareceu da tela: A Noite dos Vegetais Zumbis. Aí eu, me aproximadamente 8 anos de idade, pensei comigo mesmo: ok, isso não deve ser nada demais, vou assistir. Meus amigos, eu acho que eu nunca me arrependi tanto da vida. E o episódio, ele começava assim, com essas coisas horrorosas da tela, com essas porras horrorosas devorando um personagem que é uma fruta ao vivo. Eu me pergunto, quem teve a ideia de Jerico? Tipo, eu sei que isso parece ridículo, mas eu de criança me assustei muito com aquilo. E sinceramente, bem sincero mesmo, a mesma coisa de Plants vs Zombies. Eu não sei porque eu fiquei tão assustado com aquilo. Eu não sei se foi o choque do episódio começar daquele jeito, ou na maneira que eles só se movimentavam, o que pode ser uma hipótese, ou por simplesmente eles só serem feios mesmo. Ou pode ser tudo em conjunto mesmo, vai saber. Toda vez que esse episódio vinha na TV, eu trocava de canal na hora. E é muito louco pensar isso, porque hoje em dia pra mim esse episódio não é porra nenhuma. Eu vejo esse episódio dos dias de hoje e eu vejo que isso é meio nonsense, sabe? Como qualquer outro episódio de Laranja Irritante. E hoje em dia eu só consigo rir dessa situação. E eu tentei procurar relatos da internet pra ver se eu realmente era o único que tinha medo desse episódio. E eu não achei muitas coisas interessantes. Ou seja, se alguém já tivesse assistido esse episódio e teve medo dele, pode comentar à vontade. E lembrando bem rápido que essa parte não é pra ridicularizar ninguém, muito menos o vídeo todo. Eu só ridicularizei eu mesmo. É meio que isso. Essa história é bem curta, na verdade. E também, ironicamente, esse é o segundo caso do vídeo que envolve zumbis. Por algum motivo. Sério, eu era uma criança bem estranha. Mas enfim, vamos pra próxima história, vai. Antes que eu perca a cabeça de vez. E lá vamos nós. Por que não falamos no nosso jogo quadrado favorito novamente, né? Ok. Eu deixei essa aqui por última porque, comparado aos outros, esse foi o medo que mais durou. E o clima do próprio jogo não ajudava muito. Eu acho que já falei isso em alguns vídeos, mas eu acho que pelos outros assuntos desse vídeo, eu acho que vocês perceberam que eu não era uma criança muito corajosa. Eu me assustava muito fácil, me pressionava muito fácil também. Então, na época, quando eu escutava coisas do tipo assim, eu me cagava inteiro, ou jogava o jogo no mudo, ou eu não jogava mais. E isso durou por muito, mas muito tempo. Mais do que eu gostaria. Apesar de eu amar o jogo desde o começo, eu não poderia evitar de levar alguns sustos com as coisas mais bestas que o jogo me jogava. E eu não preciso dizer que com muita gente foi assim também. Quer dizer, não sei se foi do meu nível, mas deve ter acontecido algum ali. Mas teve uma coisa que piorou muito a situação. Olha, eu acho que o problema tá do fato de eu ter sido uma criança muito livre à internet. Tipo, não sem restrição absoluta, mas também eu tinha até que um livre-arbítrio pra pesquisar as coisas. Mas o fato é, tinha muita coisa que me pegava desprevenido, mesmo que eu tentasse não ser pego, uma hora eu ia ser. E meus amigos, nesse caso não foi diferente. E eu acho que isso foi por volta de 2013. E eu tava explorando o fantástico YouTube daquela época, no meu computador michuruca que nem pegava som. E eu tava procurando alguma coisa sobre gameplays do Vena Extreme ou algo assim. Sei lá, não me lembro. Eu não me lembro nem que comi semana passada. Mas tem uma coisa desse dia que eu me lembro com exatamente clareza. Uma coisa que me traumatizou tanto que eu tô me dedicando uma parte de um vídeo super, hiper, mega específico pra falar dela. E essa coisa foi uma thumbnail. Sim, uma maldita thumbnail. E eu sinceramente não acho mais esse vídeo com essa thumbnail.
Eu não sei se ele foi apagado do YouTube ou privado, mas eu me lembro que ele era um guest realista com olhos vermelhos abertos voando em um fundo vermelho. Era algo parecido com isso aqui que eu vou mostrar agora. Só que o corpo dele era mais achatado e ele tava de boca aberta. Isso me assustou tanto na época, mas tanto, que eu não conseguia fechar os olhos que eu via aquela porcaria. E essa simples thumbnail me fez ter medo do jogo, porque na minha cabeça, a qualquer momento ia aparecer um jumpscare com aquela cara. Até hoje, quando eu olho pro guest, eu sinto um desconforto. Por algum motivo, eu nunca fui com a cara desse mob, e principalmente depois desse evento. Mas enfim, eu só espero que isso não tenha acontecido só comigo. Bem, esse foi o vídeo, e sim, eu gostaria de dizer que o Iceberg Drop Playtime ainda está sendo feito. Ele não teve muito avanço, e esse vídeo não saiu tão cedo assim, porque eu acabei ficando doente, peguei uma virose grande. Mas no fim queria deixar um vídeo mais simples para vocês assistirem e não terem que ficar esperando mais vídeo. Então é isso. Até mais. Eu espero que vocês tenham gostado.